Meu nome é Eliezer, eu sou de Franca, uma empresa de tecnologia chamada Plano B. Nós somos uma empresa de software que presta serviço para algumas Unimedes no estado de São Paulo. Hoje, aproximadamente 40 Unimedes no estado usam sistemas da Plano B, entre intercâmbio eletrônico, portal de compras e e-commerce, e recentemente um produto que nós desenvolvemos para a região centro-oeste paulista, na região de Bauru, para 10, 11 Unimedes naquela região. O caso que eu vou estar falando é como que foi a implantação do produto de GED nessa região, nessas Unimedes. Bom, antes de começar a falar sobre o projeto do GED, eu queria mostrar alguns números. Na região centro-oeste paulista, hoje, existe uma Unimed intrafederativa, que fica em Bauru, que é uma Unimed que presta serviços e coordena alguns serviços para as demais Unimedes singulares da região. E são mais 12 Unimedes singulares. Essas Unimedes, eu vou estar falando no final, as cidades onde situam-se cada uma delas. Okay? O número de vidas, o número de pessoas que têm o plano de saúde Unimed naquela região ultrapassa o número de 500 mil. 500 mil vidas hoje tem a região entre as 12 singulares mais a federação. Atualmente, o total de consultas mensais realizadas na região ultrapassa o número de 100 mil. Ou seja, mais de 1.200.000 consultas por ano. 1,5 milhão de exames. Exames aqui nós estamos contando exames clínicos, laboratoriais, fisioterapias, procedimentos médicos realizados que não são cirúrgicos. Em 2006, o total de internações chegou a aproximadamente 150 mil internações. E tudo isso que eu estou mostrando para vocês gera um volume muito grande de papel, de documento em papel, okay? Que era muito difícil de estar se trabalhando no papel. Por ano, são gerados em média 7 milhões de papel, 7 milhões de vias, de documentos em papel. Tá? Isso por ano, entre todas aquelas Unimedes regionais. Okay? As singulares e a federação têm alguns procedimentos internos, aliás, tinham alguns procedimentos internos que demandavam fotocópias de documentos. A distribuição de alguns documentos não podia ser feita do original. Então eles tinham uma pessoa que coordenava o número de fotocópias. Então o total de número de xerox, de fotocópias, de papel que se gerava era mais de 1.100.000 cópias por ano de fotocópias. Isso aumentava ainda mais o trabalho de armazenamento, de distribuição, de conferência e tudo mais. Só o custo operacional levantado para trabalhar esses documentos gerados nas internações, consultas, exames, procedimentos cirúrgicos e mais as fotocópias atingia um total de R$300 mil por ano, com a gerência desses documentos, com a gestão desses documentos. Tá? Tudo isso com arquivo, fotocópias, o pessoal habilitado para trabalhar, malotes de envio desses documentos, fax interurbanos, alguns procedimentos entre as Unimedes, principalmente os de intercâmbio, onde um usuário de uma cidade é atendido numa cidade da região, requer uma auditoria médica, uma auditoria de análise de alguns documentos, resultado de exames, pedido de exame. Então, esse trabalho era feito então por envio de fax. Uma Unimed pedia um fax comprobatório daquela solicitação para o médico auditor poder estar avaliando e fazer a liberação do atendimento. Eu vou estar falando um pouquinho mais detalhado na frente. Então, isso tudo foi trocado hoje pelo GED. O GED conseguiu substituir a troca de fax, manipulação de papel, envio de malote, e assim por diante. É o que eu vou estar mostrando para vocês. Os principais fatores que motivaram a busca por promoção de GED da intrafederativa e das outras Unimedes. Bom, a primeira delas é o alto custo com volume de fotocópias, aquilo que eu falei para vocês. Manutenção com máquina de xerox, toner, papel, a pessoa habilitada para estar fazendo isso. Isso tudo é um custo muito alto, era um custo muito alto. Degradação de documentos após em papel. O papel, principalmente os papéis que eram armazenados, recebidos via fax,
com o tempo ele vai perdendo a qualidade, e você não consegue depois ter uma qualidade probatória. Demora na localização de documentos. O processo de auditoria para a conferência de alguns documentos requeria documentos de um ano, 2 anos talvez, já de arquivo. Então, isso era um processo um tanto lento, um pouco demorado. Tá? Isso foi outro fator. Tempo relativamente alto para compartilhamento de informações. Quando se precisava enviar um documento original, esse documento era feito via malote ou via correio. Se fosse um documento que tivesse uma certa urgência, ele demorava-se bastante tempo para chegar ao destino. Outro fator importante, informações perdidas e desencontradas. Isso é muito comum, não só dentro das Unimedes, mas como dentro de muitas organizações, muitas empresas. Talvez muitos fatores que eu estou dizendo aqui, colocando, não cabe somente à Unimed, não cabe somente a uma empresa de plano de saúde. Mas eu acredito que na grande maioria de todas as empresas que buscam uma solução de GED, todas as empresas enfrentam os mesmos problemas quando ela tem um alto volume de papel. Custo operacional com envio de documentos através de malote, isso também gerava-se um custo com o envio desses documentos via malote, via correio, via transportadora e assim por diante. Risco de envio de documento trocado, corria-se o risco de você enviar um documento de determinada empresa, esse documento ser extraviado ou de forma equívoca ser enviado para outra empresa, causando alguns transtornos. Isso era um dos riscos que acontecia. Tempo levado na conferência de auditoria de contas médicas, como eu citei para vocês. Alguns documentos precisam ser recepcionados via malote ou via correio, para então fazer a liberação de um atendimento médico para determinado paciente. Em algumas situações de emergências e urgências, talvez o procedimento era realizado antes da conferência dos documentos. Isso causa, em algumas situações, o chamado glosa. O procedimento foi realizado, mas a auditoria médica, depois da conferência do documento, chegou à conclusão de que o procedimento não poderia ser realizado. Isso causa uma glosa, significa o não pagamento daquele procedimento realizado. Isso gera um prejuízo muito grande. E a necessidade iminente da criação de uma base de conhecimento dentro das organizações. A informação até então era muito dispersa. Cada empresa, cada singular tinha a sua informação dentro do seu próprio meio, da sua própria organização. E até mesmo dentro da singular, as informações eram muito dispersas entre os departamentos. Cada pessoa tem um conhecimento de uma área, tem um conhecimento de uma informação, e isso era muito ruim, porque o compartilhamento da informação era um ponto fraco. A Assistiva decidiu, então, no momento de buscar uma solução de GED, foi enumerado alguns fatores importantes do que se esperava da solução de GED, mediante aquilo que já tinha sido lido, pesquisado. Então, uma das coisas que se precisava era armazenar e gerenciar de forma proativa os documentos que dão sustentação legal e operacional aos processos da empresa. Armazenar de forma proativa significava que a informação deveria ser localizada e exatamente conforme o original do documento, sem ocorrer o risco de uma informação ser perdida, trocada ou manipulada. Transformar documento físico, papel em imagens digitais que podem ser acessadas na rede de computadores local via internet. Então, o volume de papel era muito grande, fazer a logística desses papéis era muito caro, era dispendioso, era trabalhoso. Então, buscava-se então a solução que pudéssemos transformar todo o volume de papel, os papéis gerados atualmente e os papéis que já existiam em arquivos, transformar isso em meio digital e disponibilizar isso para que dentro da própria organização esses documentos pudessem ser acessados, dentro da extranet das Unimedes, que todas as singulares pudessem ter acesso a essa informação, e as empresas contratantes da Unimed. As empresas que têm o convênio com a Unimed também deveriam ter acesso a esses documentos, a alguns documentos de fonte pública.